Olá a todos, hoje dia 30 de agosto de 2022, e nós estamos no segundo fórum para trazer a discussão sobre monkeypox no ciclo gravídico puerperal, e nossa convidada e também matriciadora e mediadora do fórum há mais de 2 anos, doutora Rossana Francisco, vai nos dar o prazer de trazer aí, depois da apresentação da doutora Fernanda no primeiro fórum. Hoje nossa conversa vai ser com ela. Doutora Rossana, muito obrigada, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouco. A Adriana colocou alguns pontos, né, semana passada eu deveria estar com vocês, mas a gente teve um problema aqui na clínica, eu não pude estar, e eu sei que a Fernanda acabou abordando mais a questão da gestação. Então, a minha ideia é, de uma forma rápida, dar uma visão geral, tá? Para que a gente possa falar um pouco mais dessa doença e saber um pouco também de vocês, se vocês estão tendo contato com casos e como é que está sendo para lidar com essa situação. Eu estou compartilhando a tela com vocês, tá? Acho que agora já entrou, vou colocar em modo apresentação. Tudo certo? Tudo certo, falta só entrar em modo apresentação. Ixi, não entrou? Espera aí. Não. Para mim ele está. Não ainda? Não, doutora. Então eu vou sair e entrar de novo. Às vezes ele fica rebelde. Aqui. Não? Não. Mas dá para a gente ver, doutora. A única coisa é que você tem que clicar em cima do slide quando for mudar. Tá bom, tudo bem. Acho que a gente vai ter que ir assim. Tá bom. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouco mais aqui. Melhorou muito, muito. Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as recomendações, né? A gente constituiu um grupo de trabalho para conseguir... Tudo bem? Foi constituído um grupo de trabalho, é o mesmo grupo de trabalho que trabalhou com a questão do Covid-19, e a gente com foco muito mais na gestação, mas, na verdade, as informações iniciais que eu vou estar trazendo para vocês são da doença, então elas servem para qualquer situação, né? Em 21 de maio de 2022, a OMS declarou um surto global emergente de uma infecção pelo vírus monkeypox. Algumas pessoas até discutem se isso não deveria ser chamado de uma nova pandemia, né? Mas como houve um impacto muito grande da pandemia de Covid-19, foi chamado de um surto global emergente. O monkeypox passa, então, a ter uma transmissão comunitária documentada entre as pessoas em contato com casos sintomáticos em países não endêmicos. Então, é importante que a gente saiba que a gente já tem sempre países endêmicos, a maioria deles na África, né, onde realmente a monkeypox é algo mais comum. Se a gente pensar na varíola e não... eu não gosto muito de estar usando o termo varíola dos macacos, né, porque isso tem levado a situações de matança de animais, e na verdade, a gente não tem... O macaco não tem nada a ver com a história, se a gente for falar a verdade assim, né? Mas pensando um pouquinho em varíola. O último caso de varíola no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1971, foi considerada erradicada em 73, o último ano de vacinação no Brasil foi em 73, o último caso de varíola foi na Somália, em 77,
E existe uma dúvida, alguns pesquisadores acham que quem foi vacinado para a varíola, tá, teria uma proteção de 85% para a monkeypox. Isso é bastante discutível, porque a nossa proteção, a nossa imunidade depende de que a gente realmente tenha exposição ao vírus. E como o vírus está erradicado, é possível que essa imunidade seja menor. Então, isso é algo que não foi testado ainda, mas acredita-se que haveria uma imunidade importante. Se a gente for olhar na linha do tempo, né, essa epidemiologia, a gente tem a descoberta aqui em 58, né, que foi descoberto em macacos de laboratório, por isso o nome de monkeypox. Aí depois a gente tem um primeiro caso em humanos em 1970, primeiro caso fora da África, que foi nos Estados Unidos em 2003, e aí a gente vai tendo um ou outro caso que vai aparecendo. Mas, na verdade, o que nós estamos falando aqui é exatamente aqui de 6 de maio para frente, o surto atual, que começou na Europa, e em 9 de junho, o primeiro caso no Brasil, em 23 de julho, o primeiro caso em gestante nos Estados Unidos, depois a gente tem o primeiro óbito fora da África, e em agosto a gente passa a ter 2 casos em gestantes no Brasil, e esse número de casos em gestantes já aumentou um pouco, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o estado que tem mais casos, mas nada algo de muita importância. É importante a gente olhar, né, essa curva de crescimento, isso aqui a gente tem olhando a partir de 6 de maio, né, e fechando em 31 de julho, então já houve algumas mudanças aqui em quem está em primeiro lugar ou não, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é esse aumento exponencial do número de casos. E se a gente olhar aqui, já olhando até início de agosto, né, a gente vê que está espalhado realmente por muitos países, né, Europa aqui com um número maior de casos, Estados Unidos, Brasil, né, e, na verdade, até este momento, 9 óbitos tinham sido diagnosticados até o início de agosto. Então, apesar de, sim, ter uma transmissão fácil, a letalidade é baixa. O que é muito importante a gente saber da questão do quadro clínico, né? Então, o quadro clínico, às vezes a gente pode ter até de 1 a 5 dias com febre, astenia, cefaleia, mialgia, sudorese, bem inespecífico, né? Uma linfadenomegalia que pode durar até 2 dias. Depois a gente vai para um rush máculo-papular e tem uma preferência por genitais, orais, conjuntiva, face, extremidades, mãos e pés, e vai tendo uma evolução progressiva, onde nós vamos ter uma mácula, que vai durar 1 a 2 dias, uma pápula, 1 a 2 dias, depois a formação da vesícula, depois uma pústula com essa umbilificação, e depois a crosta e a descamação. E quando a gente vai olhar tudo isso que acontece aqui, isso evolui de 14 a 21 dias. Então, quando a gente faz o tempo todo aqui, a gente vai ter 21 dias de quadro clínico, mas lembrar que, principalmente, essa evolução aqui pode durar até 21 dias ou menos, né? Se a gente pegar o mínimo aqui, ou o máximo, e o mais importante é a gente ter em mente que, diferente de outras doenças, quando está na fase de crosta e descamação, ainda tem transmissão. Então, aqui no maior aumento, né, para a gente olhar, máculo-papular, a vesícula, a pústula, a lesão umbilicada e a questão da crosta. Quando a gente continua aqui, a gente vê que o quadro clínico atual, ele é mais relacionado a erupções mais frequentes em genitais e perianal, nem sempre dissemina para outras partes do corpo, pode se manifestar com proctite, uretrite e retenção urinária, e quando a manifestação é essa, muitas vezes a gente acaba tendo uma situação de muita dor. Então, isso é algo importante para a gente estar atento para essa situação. Os sinais e sintomas prodrômicos, eles podem ser leves ou até estar
ausentes, né? Então, é outro ponto para a gente estar bem atento em relação a isso. As lesões são bem circunscritas, profundas, com frequência desenvolvem essa umbilificação, podem ou não ser dolorosas, mas eu vou dizer para vocês que dor é uma das situações mais complicadas que a gente tem, tá? É uma das queixas maiores que as pessoas têm. Pode ter um prurido no final do quadro e as lesões podem se apresentar em diferentes estágios de evolução. Então, é importante que a gente pense que, como a crosta ela ainda pode estar levando à transmissão, a gente precisa que a última lesão com crosta que caia essa casca e que tenha epitelização para que essa pessoa volte a ter contato com outras pessoas. Um outro ponto importante é a gente prestar bastante atenção em relação a sinais de gravidade. Inicialmente, se usava como sinais de gravidade só o número de lesões, tá? Então, leve, moderado, grave, crítico, pelo número de lesões. Eu acho que é importante a gente olhar aqui que o número de lesões pode ser assustadoramente alto, mas também são considerados sinais de gravidade febre maior que 7 dias, linfadenomegalia cervical, vômitos persistentes. Os vômitos aqui é importante a gente pensar que para começo de gravidez, isso pode estar agravado ou não por uma hiperemese, desidratação, principalmente por conta desses vômitos, dor retroocular, insuficiência respiratória, confusão, sepsis e hepatomegalia. Então, a gente vê que tem uma gama muito maior quando a gente passa a ter um acometimento mais sistêmico. Uma das complicações importantes que a gente tem que levar em consideração são as infecções bacterianas secundárias, infecções nos tecidos moles, então celulite, abscesso, necrose de tecidos moles, proctite, pneumonia, infecção na córnea, perda de apetite, vômitos, diarreia, abscesso. Essas são as situações que podem levar, inclusive, à internação. E a linfonodopatia cervical pode levar a abscesso, sepse, choque séptico, encefalite e mesmo até óbito. O que a gente tem para utilizar para diagnóstico de monkeypox? Técnicas de biologia molecular pelo SWAB, técnicas que usam o sangue, detecção de antígenos, testes rápidos ou sorologia, isso é o que a gente tem no geral, né? O que nós temos mesmo na prática, né? Quem vai fazer esse diagnóstico? Paciente com suspeita da infecção por apresentar sinais e sintomas sem lesões na pele ou com lesões na pele, que tenham uma anamnese com aspecto epidemiológico positivo, e pacientes com suspeita da infecção e com sinais ou sintomas objetivos da doença. Aqui nós estamos falando mais das lesões de pele. Então, aqui está o link para a notificação, eu já vi que já foi colocado para vocês também no chat, e a gente também tem um QR Code que pode ser utilizado. Tem um ponto importante aqui, né? Eu vou puxar isso para o canto para a gente poder falar, né? Então, quando a gente vai coletar, né, um EPI para a equipe da coleta, suaves estéreos de dátum, nylon, rayon ou poliéster, tubos Falcons estéreo, de preferência secos, para coletar principalmente crostas, coletar de orofaringe canal anal quando se for precisar coletar dessas regiões, a gente tem que tentar coletar da parede, então não é só rolar esse suave, a gente tem que coletar da parede, não colocar no mesmo tubo suaves de lesões diferentes, em diferentes estágios. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão que está com crosta e tem uma outra que é pústula. Então, a gente separar os tubos, existe uma divergência dos laboratórios quanto ao número de tubos, tá? É importante coletar fragmentos da crosta sem preservante, acondicionar essa amostra em freezer -20, pode ficar até 1 mês, e se for na geladeira até 7 dias. Mas eu queria dividir com vocês que é importante a gente confirmar com a referência laboratorial antes da coleta, tá? Para a gente ter uma certeza de como é que a gente deve fazer esse envio. E aí a gente tem algumas situações, né?
No momento que eu não tenho lesões, aí eu vou ter que fazer um swab de orofaringe. Se eu já tenho as lesões, aí sim eu faço a coleta das lesões e o sangue fica reservado para uma situação que pode ser tanto no momento aqui que a gente tem lesões, como até no momento mais tardio, um pouco aqui mais para frente. O que é importante a gente colocar, né? O que a gente faz é o PCR, técnica de sequenciamento é mais porque existem 2 clados que são chamados, então o monkeypox pode vir de 2 origens diferentes, mas isso é muito mais para vigilância epidemiológica do que para o dia a dia. O que a gente usa mesmo é o PCR para fazer esse diagnóstico, né? E uso de técnicas point of care, que é o teste rápido, ele ainda não é uma realidade assistencial, né? Sequenciamento não é o obrigatório, o que a gente tem, né, é o PCR mesmo, nos casos em que a gente tem suspeita de que a infecção esteja acontecendo e não tem nenhuma indicação e nenhuma prova laboratorial útil que pudesse fazer uma triagem populacional, e mesmo o número de casos não sustenta isso. Então, para notificação compulsória, né, aqui está o endereço, pode ser utilizado também esse QR Code, e aí falando um pouquinho da transmissão, né? Ele é transmitido a humanos por roedores, esquilos e ratos, e não macacos, né? Mas a transmissão pode ser por fluidos corporais, por saliva, transmissão sexual, existe um risco de uma transmissão por aerossol também, por gotícula, por isso que algumas pessoas colocam a utilização de máscara também como sendo um ponto importante em relação a essa transmissão. E muitas vezes na transmissão sexual, você tem, não precisa necessariamente você ter uma lesão no órgão genital, porque durante o contato, você pode ter um contato pele a pele e isso fazer essa transmissão. Então, é muito importante que a gente entenda isso para que a gente não crie um estigma para a doença que não deve existir. Se a gente pensar em risco que a gente tem na exposição, alto risco de transmissão, contato desprotegido com lesões ou fluidos corporais, com materiais contaminados, por exemplo, roupa de cama, vestes, estar dentro do quarto a menos de 1,8 metro de um doente sem usar uma máscara N95 e um equivalente de proteção para os olhos também, durante qualquer procedimento que possa criar aerossol, e na suspensão de exudatos secos, por exemplo, sacudir lençóis sujos, também poderia haver um risco. Exposição de risco intermediário é contado por estar a menos de 1,8 metros por 3 horas ou mais, sem usar uma máscara cirúrgica, estar usando uma luva, mas não usar o avental de proteção, quando se tem contato com a lesão de pele e fluido corporal, contato com as mangas e outras partes da roupa, lençol, curativo sujo, virar ou participar de banho ou ajudar na transferência de doente. Então, nessas situações, a gente precisa ter a proteção de um avental, de luvas e também de máscaras. Nessas situações aqui, a gente tem que estar usando uma N95, e aqui a gente está falando mais do contato, por exemplo, de familiares e de pessoas da própria família. A questão do 1,8 metros, é isso que o CDC recomenda. A OMS tem falado em 1 metro, a gente prefere, até que tenha mais evidência, manter esse 1,8 metros. O baixo risco, o risco incerto, que é entrar no quarto de uma pessoa com monkeypox, sem usar uma proteção para os olhos, em uma ou mais ocasiões, independente da duração da exposição, ficar a menos de 1,8 metros, sem máscara por menos de 3 horas e sem usar uma máscara, nem a máscara cirúrgica, né? Então, poderia, por menos de 3 horas, o risco é baixo, por 3 horas ou mais, o risco é elevado. E um profissional de saúde que está usando avental, luva, proteção, está usando tudo, máscara cirúrgica durante as entradas ou sala de atendimento a paciente, mas ele está usando aqui uma máscara
cirúrgica e ele não está utilizando, esse profissional teria um risco de exposição muito baixo ou incerto. Medidas de precaução, então, quais são as nossas precauções? A gente tem que pensar que é contato, né, mas que também existe um risco de transmissão por aerossol. Então, as medidas são as de sempre: higiene de mãos, higiene respiratória, etiqueta de tosse, equipamentos de proteção pessoal, e isso em qualquer momento de atendimento, né? Então, numa unidade básica de saúde ou mesmo na unidade hospitalar, técnica asséptica, injeções seguras e prevenção de ferimentos por objetos cortantes, que na verdade é algo, tudo que eu estou falando aqui é rotina, né? Mas é importante, a gente está chamando a atenção: limpeza e desinfecção do ambiente, manuseio apropriado de roupas, descontaminação e reprocessamento de equipamentos reutilizáveis na assistência ao paciente e gestão de resíduos. Pontos importantes se a gente for falar dos locais, né? Então, o uso de precaução padrão, então a gente tem que colocar isso para as pacientes, isso tem que estar muito claro. Seleção de quarto, então um quarto individual, privado. Se houver um quarto com pressão negativa, é melhor, mas se não houver, que seja um quarto individual para esse paciente. Equipamento de proteção individual, então todos os profissionais de saúde devem usar avental, luva, proteção para olhos, que pode ser um óculos ou proteção facial, um face shield, né? N95, quando estão em contato com o paciente. Atenção especial deve ser dada à remoção dos EPIs, a mesma semelhança que a gente tinha na Covid, né? Então, a contaminação maior das pessoas é na remoção. Todos os profissionais de saúde que tenham tido exposição devem ser monitorados quanto aos sintomas por 21 dias, a partir do dia da última interação, tá? Então, lembrar que pode demorar até 21 dias para que apareça alguma lesão, então tem que ser monitorado. Transporte do paciente: qualquer lesão cutânea deve ser coberta, tá? Isso é importante no transporte. Os procedimentos são procedimentos padrão de limpeza e desinfecção, mas eles devem ser realizados utilizando um desinfetante apropriado para o ambiente hospitalar, e sempre os métodos de limpeza úmida são preferíveis, porque eles não vão colocar essas partículas em suspensão. Gestão de resíduo é de rotina, e no domicílio os pacientes não devem sair de casa, exceto para acompanhamento médico, né? E se eles vierem, eles devem ter as lesões cobertas e devem ser isolados em uma sala ou uma área separada dos outros membros da família. O isolamento ele tem que continuar até que todas as lesões, todas as croças de lesões tenham caído e a reepitelização tenha ocorrido. Isso é muito importante. E uma outra coisa que é colocada também pela OMS, né, é que a OMS sugere o uso consistente de preservativo durante qualquer atividade sexual por 12 semanas após a recuperação, porque já foi encontrado monkeypox, o vírus, né, monkeypox no sêmen. Para a maioria das pessoas é autolimitado, o tratamento é sintomático, principalmente para dor. Aqui está colocado o uso de dipirona e paracetamol, mas alguns pacientes, principalmente aqueles que têm proctite, acabam precisando de medicamentos mais fortes para controlar a dor, né? E muito cuidado com imunossuprimidos, gestantes e crianças, pelo risco, né, de infecção bacteriana secundária. E se for indicada amoxicilina sistêmica ou cloranfenicol ocular, em gestante, a gente sempre prefere indicar quando tem sinal de infecção bacteriana, mas pacientes imunossuprimidos podem precisar dessa utilização. Não tem uma terapia antiviral específica, mas podem ser utilizados alguns desses antivirais, né? Foram desenvolvidos para outras viroses, como a varíola. Mas o que se tem é que a necessidade de usar antiviral em torno de 5% dos pacientes. E é importante que a gente não saia utilizando esses antivirais
de rotina, porque isso pode fazer com que em momentos que a gente precisa, a gente não consiga utilizar. Vacina para monkeypox, né? Existem 2 vacinas desenvolvidas para combater a varíola humana, e essas vacinas, ambas se mostraram capazes de induzir a produção de anticorpos protetores à monkeypox e estão sendo utilizadas em alguns países, mas ainda não estão disponíveis no Brasil. Deve chegar um lote de vacinas, mas vai ser para um número muito restrito de pacientes. E hoje, se a gente pensar assim, em relação à gestante, né, neste momento, o número de casos é pequeno, ainda bem, né, porque vocês vão ver que, eu acho que vocês viram, eu vou passar bem rápido os slides sobre a gestação, porque acho que a Fernanda já falou na semana passada, né, a gente tem utilizado os mesmos slides do grupo, né, que foram feitos pelo Alan Tanaka, da Unifesp, né, mas eu acho importante a gente olhar, porque para a gestante é uma situação complicada, mas não é algo que, nesse momento, justificaria uma vacinação em massa, e aí também a gente teria que escolher dessas 2 vacinas, uma delas tem um risco menor para as gestantes. O que a gente tem de monkeypox na gestação? Em 2007 a 11, tem 4 casos descritos de gestantes no Congo, 2 no primeiro trimestre, com quadro moderado ou grave, evoluíram para abortamento. Uma de 18 semanas com quadro moderado ou grave foi para óbito fetal, com transmissão vertical confirmada, né, com confirmação virológica, histológica, sorológica de transmissão vertical. E esse feto, quando ele foi olhado, existiam lesões maculopapilares difusas, hidropsia e hepatomegalia. A hidropsia é um sinal importante de infecção com anemia, isso leva a provável transmissão transplacentária. E a outra paciente deste grupo aqui, eles não sabiam a idade gestacional, a gravidade, mas foi um parto a termo saudável. Eu acho importante a gente olhar para essa situação aqui, e o que acontece? Essas gestantes não foi possível fazer um acompanhamento adequado, então não se sabe muito bem o que aconteceu durante a gestação. No Zaire tem uma outra descrição de caso, com 24 semanas, o parto aconteceu com 30, esse recém-nascido teve um racho compatível com a varíola do macaco, e óbito 6 semanas depois do nascimento por uma questão de desnutrição, tá? Então, a gente vê o que a gente pode dizer dos casos de monkeypox que a gente tem descritos. Até esse momento, não tem um acompanhamento bom dos casos, né, com assistência pré-natal adequada para a gente pensar nisso. Então, aqui é a descrição destes casos, né, com um detalhamento, e é interessante a gente olhar aqui, né, que o intervalo da doença até o acontecimento, seja ele um abortamento, então a gente tem intervalo de 6 semanas, de 14 dias, de 24 dias, né? E tem um intervalo aqui de 21 dias, e aqui um de 6 meses. Para a gravidade, então, não só as lesões, que é o score de gravidade da OMS, mas também está utilizando estes outros sinais de gravidade, e se a gestante apresentar esses sinais de gravidade, ela precisa ser internada. Como que a gente tem pensado, né, a conduta para a gestante? Então, se for uma exposição assintomática, testar com PCR, mas saber que pode ser ou um swab de orofaringe, ou sangue, ou urina, ou fluido vaginal, mas lembrar que essa paciente aqui é assintomática, ela pode demorar um tempo até para evoluir para a doença. Se o teste vier positivo e ela estiver assintomática, mesmo assim tem que ser isolada. Se for negativo e ela tiver sintomas, a gente também isola até a cura completa das lesões e retesta se os sintomas forem persistentes, e se for sintomática, hospitalização em caso moderado, grave ou crítico. Um ponto importante, né? Então, se a gente tiver uma positividade no primeiro trimestre, eu acho que tem que fazer um ultrassom para ver a viabilidade e orientar a paciente para a possibilidade de abortamento. No segundo trimestre, fazer um ultrassom detalhado. A gente vê que não é colocado aqui no primeiro trimestre também, mesmo quem teve o diagnóstico no primeiro trimestre, depois e não evoluiu para o abortamento,
vai precisar, no segundo trimestre, fazer um ultrassom detalhado para ver se existe alguma malformação fetal, porque são poucos os dados que a gente tem, para avaliar a vitalidade fetal, e aí, especialmente terceiro trimestre, Doppler, perfil, né, cardiotocografia. Por quê? Porque a gente não tem nenhum relato sobre o que acontece, mesmo os casos que foram a óbito fetal, a gente não sabe o que aconteceu com esses casos. Depois de resolvida a infecção, continuar esse segmento com ultrassom a cada 4 semanas, e a amniocentese não é indicada pelo risco até de aumentar essa contaminação. No parto, não tem indicação de antecipar o parto. Casos graves, a gente pode considerar o parto de acordo com a idade gestacional, mas lembrar que sempre que a gente tem uma doença infecciosa, assim, o ideal é que ela se resolva, né? Antes que a gente faça a indicação. Se for num prematuro, a gente considerar o ciclo de corticoide, sulfato de magnésio para neuroproteção, mas sempre olhando qual é o quadro clínico materno e discutir se isso não vai ter alguma piora para o quadro materno. A via de parto individualizada, de acordo com a indicação obstétrica, a gente precisa ver se tem lesão genital, se sim, a gente vai indicar o parto cesáreo. Manter o campeamento tardio do cordão, mas lembrando que nós não vamos fazer contato pele a pele. Infelizmente, não interessa muito se a pessoa tem lesão naquele local da pele, tá? É importante que não tenha esse contato pele a pele. Então, a gente desaconselha até a cicatrização completa. Se possível, colher o suave de orofaringe de lesões do recém-nascido. Sugere-se o banho precoce. O recém-nascido tem que ficar isolado dos pais, se os pais forem positivos. Muitas vezes a mãe é positiva, o pai é positivo, né? Mas se eles tiveram contato um entre o outro, a gente pode ter esse risco. As crianças com menos de 8 anos têm risco. Em relação à amamentação, a gente não vai amamentar, mas a gente pode usar técnicas que possam permitir a relactação, então não inibir a lactação, fazer a retirada do leite. Não se sabe muito também em relação se isso passa no leite ou não, né? E a OMS coloca que em países pobres o benefício da amamentação pode superar os riscos, né? Se a gente lembrar do caso do Zaire, o óbito foi por desnutrição. Então, essa é uma situação que não nos agrada, né? Mas que não acho que é uma realidade para o Brasil, mas apesar de a gente ter 31 milhões de pessoas passando fome, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar garantir que a amamentação não aconteça e que a gente consiga proteger essa família. Recomendação, então, para gestante, né? Máscara, usar o preservativo, atentar para a parceria, procurar assistência para cada uma dessas situações das lesões até cura completa, se tiver alguém suspeito. E eu queria, mais uma vez, agradecer a todo o grupo de trabalho que tem se dedicado no estudo desses casos, né? Esses slides são desse grupo, e dessa forma a gente estaria, então, terminando essa apresentação. Eu tentei ser o mais geral possível e fico à disposição para a gente poder estar respondendo algum questionamento. Tá? Obrigada, doutora Rossana. Tem um relato aqui da doutora Carla Zenha. Ela disse que teve um enfermeiro no Hospital Geral de Taipas, foi isso, doutora Carla? E a Yasmin, doutora Rossana, disse que um bebê na Mater, deixa eu só pegar a idade, uma puérpera IRN de 18 dias, apareceu o primeiro caso suspeito. Yasmin, você está com o microfone? Desculpa, doutora. Boa tarde, estou sim. Oi, Yasmin.
Conta para a gente. Na verdade, eles voltaram com 18 dias, já no momento do parto não tinha nada, e 18 dias após o parto tinha lesões, é isso? Isso mesmo. Então, essa puérpera, ela nasceu com a gente, né? Ela foi liberada para casa, foi um parto cesárea, né? Foi liberada para casa sem nenhuma alteração, e ela retornou com a gente, na verdade, por uma deiscência. Ela chegou no pronto atendimento, né? Queixando que estava com uma secreção na FO, que estava com ardência, e aí, quando eu pedi para avaliar, ela tinha essas lesões na pele. Ela não soube referenciar quando que apareceram, né? Então, indicando aí um aparecimento súbito, mas ela também não queixou de sintomas nos últimos dias, né? E também o pai não tinha nenhuma lesão, e quando fomos avaliar o RN, ele também tinha na região inguinal, e de ambos os lados, né? Não havia outros sinais sugestivos, também não havia epidemiologia. Só que as lesões eram bem características. Então, a gente seguiu todo o protocolo, isolou, para poder coletar essas amostras, e foi coletado ontem. E até então, quando eu saí do plantão, ainda não tinha saído o resultado. Então, a gente ainda está aguardando. Clinicamente, eles estão bem? Estão bem sim. Ela está com infecção na FO, né? Então está tratando com antibiótico. Então a gente não tem muito como saber se o sítio infeccioso é só da ferida operatória ou se também foi causado, né, por essa doença. E as lesões são mais na ferida, Yasmin? Não, ela tem lesões na pele íntegra, né? Então, na barriga mesmo, no abdômen, e na região da virilha. Não chega a ter lesões na região íntima, e no RN também não, só na região da virilha mesmo, na pele. Aqui em São Paulo, né, na reunião que a gente teve quinta-feira passada, acho que a gente tinha... Tem um caso em Campinas, que foi uma paciente moradora de rua, que se perdeu o contato com a paciente, mas depois ela já foi encontrada, e quando ela foi encontrada, ela já não tinha mais lesões, né? Eu não sei como é que estava a evolução da gestação dela. Uma paciente de Osasco também, que teve, mas também já estava bem, né? E 2 casos, eu acho que estavam em segmento, né? A gente até tem se disponibilizado aqui no HC para os segmentos dos casos, mas eu acho que esses 2 casos haviam sido encaminhados para o Hospital Cachoeirinha, tá? Eu acho que assim, é muito importante que a gente consiga seguir esses casos com avaliação de medicina fetal e tudo, até para entender melhor o que está acontecendo com os casos e quais são os riscos, né? Então, o que eu tinha de notícia por enquanto era isso, né? Eu acho importante também a gente comentar um pouquinho o relato que foi feito acho que foi da Carla, né? A gente vai ter que separar bem as situações assim, lembrar que qualquer um de nós, né, corre o risco de uma contaminação por contato com alguém que tenha positividade para monkeypox, e aí a gente também é importante a gente separar, Carla, por exemplo, esse enfermeiro, se houve um contato com alguém dentro do hospital, se tinha alguém internado, se é um contato pessoal dele, não para julgamentos, né, mas para a gente rever os protocolos que a gente tem. Felizmente, o número de internações é bem baixo, né, mas é importante a gente tomar cuidado, e aí eu queria até chamar a atenção também para a gente tomar muito cuidado se a gente tiver que internar
alguém, né? A Carla está colocando que foi só contato pessoal, né? Ele ficou afastado por 21 dias, então lembrar que isso pode acontecer com qualquer um, e a gente precisa tomar um cuidado enorme para que a gente não vá estigmatizando a doença, porque isso só atrasa os cuidados, né? E faz com que as pessoas também escondam mais a situação, quanto mais se esconde, mais transmite. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente estar colocando. E cuidado na internação de gestantes ou puérperas, né? Principalmente que a gente coloque as pessoas, por exemplo, no alojamento, na proximidade com o alojamento conjunto, a proximidade com uma enfermaria de gestação de alto risco. Então, conversar muito com as equipes médicas, de enfermagem, dos outros profissionais, para que tomem todos os cuidados, para que a gente não tenha transmissão intra-hospitalar quando a gente tiver caso internado, né? Especialmente, estou falando das gestantes, mas das crianças também, naqueles grupos de maior risco para uma evolução ruim. Não sei se tem mais alguma pergunta. Pessoal, fiquem à disposição. Ana Paula Alves está perguntando, doutora Rossana, no caso do bebê que ao nascer precisa ficar isolado, precisa manter isolado e a equipe precisa estar usando EPI? Precisa, viu, Ana Paula? Por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem sobre a transmissão. E lembrar que pode demorar um tempo para que realmente apareçam as lesões. Por isso é que vocês lembram quando eu coloquei, idealmente, o recém-nascido de uma mãe sintomática ou que tenha o resultado de um teste positivo, especialmente se ela estiver com a doença em atividade, ele precisa estar isolado, a gente deve colher o SWAB e a equipe precisa estar utilizando EPI. Pessoal, mais alguém? Eu gostaria de saber, tudo bem, doutor? Tudo bem. Se suspende o aleitamento materno, então, se o nenê não está positivo e a mãe está. Se a mãe tiver positiva, a gente suspende o aleitamento materno, tá? A diferença que a gente tem, a gente também fez isso em várias situações na Covid-19, apesar de ter aquela ideia de suspende, não suspende, mas, por exemplo, mesmo em pacientes que estavam em UTI, o que a gente pode fazer é não dar nenhum medicamento para interromper o processo de lactação. Então, a gente suspende, né, enquanto a paciente tem lesão, com crosta, até que seja epiterizado, mas a paciente pode retirar o leite, mesmo que esse leite seja desprezado, para que a gente possa fazer o processo de relactação passado esses 21 dias. Tá? Então, a gente não pode dar nenhum inibidor de lactação para poder ter a chance de fazer a relactação. E acho que a Noema está perguntando aqui, né, se os cuidados com a desparamentação é o mesmo do Covid. É o mesmo do Covid, tá? A transmissão, gente, ela é muito mais evidente pelo contato pele a pele, tá? Ou contato sexual, mas, assim, existe a transmissão por aerossol, por isso é que a gente tem que tomar cuidado e por isso é que a gente tem que estar usando, então, o óculos ou o face shield, estar usando a máscara ou a cirúrgica ou a N95, se for, naquele momento do atendimento, gerar alguma situação que gere aerossol. Adriana, era mais ou menos isso? Tem alguma coisa que você acha que Eu acho faltou? acho que era isso. Eles tinham ficado com
com muita dúvida em relação à notificação, né, porque tem o REDCap do Ministério da Saúde, mas aí nós levantamos para eles a orientação aqui do Estado de São Paulo, que eles precisam fazer no CEVESP, mas mesmo assim, precisamos obrigatoriamente fazer todas as notificações dos casos suspeitos e confirmados no REDCap do Ministério, que é o que a doutora Rossana disponibilizou, e nós também colocamos no chat. Uma dúvida que eles ficaram era em relação ao tempo de afastamento, porque como os sintomas podem durar até 28 dias, como que ficaria a questão contratual dos profissionais que são seletistas e dos servidores. Então, nós buscamos a informação, e aí colocamos para eles aqui que se o servidor for CLT ou se ele tiver na administração pública e tem aquele contrato por tempo determinado, após o 16º dia, eles deverão procurar recurso previdenciário. E no caso dos servidores que são efetivos ou a Lei 500, a regra seria que fossem encaminhados para perícia médica, e aí fica a critério do médico que analisar, e aí de acordo com as lesões, conforme a doutora Rossana apresentou aqui o grau de evolução. Eu acho que eram essas as dúvidas maiores, doutora. Eu acho que tem uma dúvida aqui, né? Se os contatos dos positivos vão ser afastados do trabalho, né? Eu acho que isso ainda está bem em discussão, né? Eu acho que a gente vai ter que analisar bem caso a caso, né? Que tipo de contato foi e no mínimo, a pessoa precisa estar muito orientada, precisa passar por um exame físico bem feito mesmo, para a gente ter certeza que não tem nenhuma lesão. Idealmente, deveria estar afastado do trabalho. Mas isso é uma questão muito mais trabalhista, né? E que a gente ainda não tem um posicionamento tão concreto em relação a esse afastamento, né? Se tiver qualquer lesão, qualquer sintoma, com certeza afastamento. E acho que é importante, né? As pessoas... Ninguém quer ter essa doença, tá? Então, se você pergunta, muitas vezes a pessoa fala, não tenho nada, e não sei o quê. Então, é importante se examinar mesmo e ter certeza que realmente não tem nada. Eu acho que a Natália de Jardinópolis está perguntando se tem acesso para as equipes de educação e saúde, né? Acabei de responder para ela deixar o e-mail ou assinar a lista que a gente está encaminhando para todos. Tá joia. Eles estão pedindo sua apresentação, doutora, para poder trabalhar. Já faço o PDF e já te mando. Tá, para poder trabalhar Tá com bom? os profissionais dos hospitais. Tá bom. Tá bom. Pessoal, eu acho que se ninguém tem nenhuma dúvida, o que fica para a gente é que tudo que nós aprendemos no Covid-19 em relação às medidas, né, de olhar, de triagem para sinais e sintomas que a gente tem que manter, pensando na segurança das usuárias da sua rede de apoio, e também nós, profissionais. A gente viu aí o relato da doutora Carla Zenha de um profissional que testou positivo para monkeypox, e aí precisou ficar afastado. Eu acho que essas orientações que nós apresentamos aqui para vocês no dia 23 e hoje, eu acho que completam aí, sanam aí uma série de dúvidas que nós tínhamos em relação ao manejo no ciclo gravídico, puerperal e neonatal. E aí, juntamente com a gravação dessa aula, a gente vai encaminhar para vocês a nota que a doutora Rossana apresentou aqui na aula. Nós já colocamos no chat também a nota, mas vamos encaminhar para vocês, e a gente fica à disposição aí, se precisar de alguma orientação técnica. Eu me proponho a fazer contato com a doutora Rossana, para que a gente possa sanar as dúvidas aí, que a gente possa passar por mais esse desafio aí, com menos agravos possíveis. Se ninguém tiver mais
Nenhuma pergunta. Vou passar para as considerações finais da doutora Rossana, agradecendo mais uma vez, doutora, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal, e dizer que esse espaço não é o mesmo sem você. Muito obrigada que você voltou, e a palavra é sua. Gente, ainda bem que eu consegui voltar. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu gosto de estar aqui, né? A Adriana sabe disso e pretendo poder estar com vocês mais vezes. E dizer para vocês assim, esse é só mais um desafio que a gente tem, né? Nós vamos vencer esse, como temos vencido todos os outros, e a importância da gente cada dia mais investir na parte de humanização. A gente vai ter uma oportunidade depois de conversar sobre violência obstétrica, mas queria que todo mundo estivesse atento para aquilo que a gente já tinha evoluído e que a gente perdeu com a pandemia, né? Então, eu acho que é importante que a gente esteja atento para retomar esses pontos e para olhar para cada pessoa, para cada indivíduo, com muito respeito e com muito cuidado em relação a essas situações, tá? Eu acho que era isso que eu gostaria de colocar para vocês e a gente se vê na semana que vem. Tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigada, uma excelente semana a todos. Obrigada, doutora Rossana. Tchau, gente. Obrigada.